Hoje, para essa mesa, a gente vai ter a presença da Luma, do De Olho nos Ruralistas, que é historiadora, da Ioana Moya, da UARMES, e a gente vai tocar nesse ponto que é muito central a respeito da nossa própria Constituição, enquanto sujeitos, enquanto sobreviventes dessa catástrofe, que é falar dessa resistência contra o imperialismo, contra esse imperialismo que entra nas nossas mentes, que explora as nossas terras, que destrói e explora as nossas florestas, a nossa cidade, a nossa vida, e ocupa até o nosso próprio inconsciente. E a gente pensa nisso uma plataforma de resistência, de avanço, de transformação social. É um pouco isso. Eu conheço aqui o projeto que a Luma toca, que é uma das pessoas que toca, um projeto maravilhoso que inclusive nasceu aqui nesse espaço há um tempo atrás, continua aí. A UARMES também tem um histórico de militância enorme. Enfim, vou passar a fala para quem interessa hoje. Vou começar aqui com a Luma, nossa historiadora. Oi, boa noite, gente. Espero que todo mundo esteja bem, né? E agora voltando para a vida um pouco mais fora de casa, né? Então é muito importante ter esses espaços de encontro. Muito feliz de estar aqui depois de 2 anos. Primeira vez que eu tenho uma fala ao vivo e offline. Agora está online simultaneamente, mas com essa oportunidade de ver reações e conversar com vocês. Então eu agradeço muito o convite. E vou falar bem de uma perspectiva histórica. Foi bom que você me apresentou como historiadora. Embora lá no De Olho nos Ruralistas eu participo de 2 projetos, um que chama De Olho na Resistência, que é sobre as lutas dos povos do campo, dos quilombolas e dos camponeses. Esse projeto foi finalista no prêmio Megafone Ativismo, a gente ficou muito feliz e convido vocês a conhecerem. E o outro que é o De Olho na História. E é a partir das experiências do De Olho na História que eu organizei essa fala, pensando em 2 campos de resistência, 2 exemplos. Então, um exemplo de luta de classes no campo e luta de classes na floresta. Bom, para pensar a questão do campo, vou começar com um ponto crucial, né, na identificação dos camponeses como classe, que vão ser as ligas camponesas. As ligas, como a gente sabe, surgiram na década de 40, depois do fim da ditadura de Vargas, e daí começa um processo forte, né, de camponeses, proprietários, poceiros e meeiros que vão resistir à expropriação de terra e ao assalariamento, tentando, né, expropriar a terra. Então, resistindo a essa expropriação, na verdade, reapropriando terras que foram expropriadas. Inicialmente, as ligas camponesas vão ser apoiadas pelo Partido Comunista Brasileiro até 47, quando o partido vai ser proscrito, né? E depois, em meados de 50, as ligas vão voltar, vão ser recriadas. E aí a gente está num momento importante, né? Que na semana passada foram 60 anos de assassinato do João Pedro Teixeira, né? Que foi um dos fundadores da Liga da Galileia, lá em 1950. E daí essa luta começou a se organizar de novo através da Sociedade Agrícola e Pecuária de Pernambuco, cujos associados vão ser foreiros. Foreiros, então, que eram proprietários que alugavam a terra e pagavam a renda da terra ao proprietário na forma desse aluguel anual que era o foro. E quando eles vão se organizar nessa sociedade agrícola, é uma associação inicialmente uma associação de ajuda mútua e que tem a ver com cumprir direitos básicos, como direito ao enterro, às escolas, e que depois de um tempo, sobretudo com a articulação do advogado Julião, né, tem uma perspectiva de reforma agrária também. E eles conseguem a desapropriação do Engenho Galileia em 1956, e a partir disso, foreiros, meeiros, arrendatários, pequenos proprietários de outros estados, de mais 10 estados, como Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Paraná, vão constituir outros núcleos das ligas camponesas, num total de 64 núcleos das ligas. Que nesse momento, quando o Jango vai assumir, então na década de 50 a 60, sobretudo,
eles vão lutar pela reforma agrária e a reforma agrária vai ser um dos pontos principais das reformas de base, né? Se a gente pensar nesse momento, os camponeses vão se organizar como uma força social a nível nacional. Então, além das ligas camponesas, existiam outras associações, né, como a UTAB, que é a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, e o MASTER, que é o Movimento dos Agricultores Sem Terra, anterior, né, ao MST. E a gente pode dizer que eles se constituíram realmente como classe, como força nacional, na medida em que existiam vários encontros, congressos. Teve o primeiro congresso nacional, né, dos agricultores em 1961, dos trabalhadores agrícolas. Em 63 foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, e essa mobilização vai, de alguma forma, gerar, né, criar uma consciência nacional a favor da reforma agrária. Então, no discurso da Central do Brasil, do João Goulart, ele vai anunciar a desapropriação de muitas terras na beira das estradas, na beira das rodovias. E em 63, esse discurso foi em 64, se eu não me engano, em fevereiro de 64, e daí em 63 o Brizola já tinha desapropriado 20 mil hectares de terras no Rio Grande do Sul e distribuído a 10 mil camponeses. Esse processo, então, de crescente dos camponeses como força social e de uma perspectiva real de reforma agrária vai ser interrompida com o golpe de 64. E daí a gente vê justamente essa interrupção e de que o golpe foi um golpe também contra o campo. E daí, no período da ditadura civil-militar, né, ou empresarial, civil-militar, a gente pode perceber também as forças dominantes, né, das elites se articulando. Então tem a Sociedade Rural Brasileira, que é uma instituição que surgiu no Império e que vai ser bastante importante nesse momento do estabelecimento do golpe. Financiava o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que é o IPES, que fazia uma propaganda ideológica contra os camponeses, né, e a favor do incentivo ao capitalismo, né. Os latifundiários, eles certamente queriam evitar a reforma agrária nesse período, então eles vão se articular com o governo também. E os Estados Unidos, eles vão se sentir muito ameaçados nesse período, com uma perspectiva de que o Brasil poderia virar uma nova Cuba, só que em dimensões catastróficas, né, na medida em que o Brasil é o maior país do continente da América do Sul, né, e com poder de influência regional bastante grande. E daí os Estados Unidos também vão ser um dos atores que vão efetivar o golpe de 64. Para saber mais da participação dos Estados Unidos no golpe, tem um documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos, do jornalista Camilo Gali Tavares, que eu recomendo, que vale a pena dar uma olhada para perceber essa articulação real, não só no discurso, assim, mas na prática mesmo, quais instituições eles atuaram. Com o golpe, os sindicatos rurais, os líderes camponeses e os apoiadores da reforma agrária vão ser perseguidos, os sindicatos vão ser minados, alguns líderes foram assassinados, né, torturados ou levados ao exílio. Então, Francisco Julião, que é advogado das ligas camponesas, ele vai para o México. O Zezé da Galileia, que é um dos principais líderes das ligas, também ele vai ser preso. E entre perseguidos do regime e vítimas dos latifundiários, ao menos 1.196 camponeses e apoiadores da luta pela terra foram mortos ou desaparecidos no Brasil de 61 até 88, segundo o relatório da Comissão Camponesa da Verdade. A repressão contra os camponeses na ditadura vai ser bastante intensa. A gente não vê muito isso na escola. A minha visão de professora de história é que geralmente a gente tem uma percepção muito maior, joga muito mais luz na repressão nas cidades do que realmente no campo e contra os povos indígenas também. Então, 8 mil indígenas ao menos foram assassinados durante a ditadura e pouco se fala disso. Mas, além dessa repressão, os direitos camponeses vão ser subtraídos, né, porque o Estatuto do Trabalhador Rural ele vai ser substituído pelo Estatuto da Terra. E, além disso, tem uma política nacional, né, de incentivo ao estabelecimento da Revolução Verde no Brasil, né, então, que é chamado de Revolução Verde, que na verdade é baseada naquele combo, né, o latifúndio, o agrotóxico e a mecanização pesada, então aumenta muito a concentração de terras.
Então, além de uma perseguição aos líderes e aqueles que estavam prevendo a reforma agrária, que estavam lutando pela reforma agrária, tem a mudança, uma política econômica que beneficia o agrotóxico, o latifúndio e a mecanização pesada. Se de um lado tem repressão, do outro a gente pode encontrar resistência também, né? Então, em meio às lutas, na abertura do regime e as greves nas indústrias, a gente também consegue acompanhar algumas greves no campo. Então, alguns atores, algumas instituições vão ser importantes na rearticulação dos movimentos do campo, como as comunidades eclesiais de base, a Comissão Pastoral da Terra, que vai ser fundada em 75, e os sindicatos como a CONTAG, que tiveram um papel-chave nesse momento. Em 79, eu não vi que horas comecei, desculpa. Ah, tá. Em 79, a gente tem Pernambuco volta a ser sede de greve, então tem a greve dos canavieiros, 20 mil canavieiros vão entrar em greve em Pernambuco. Depois dessa greve, em 84, vai se expandir para os estados vizinhos. Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte também se levantam, 400 mil cortadores de cana entram em greve e paralisam. E a luta aqui é a luta por melhores condições de trabalho. Então, equipamento de trabalho, pagamento de horas extras, transporte digno, esse tipo de coisa, né? E pensando aqui no que o Thompson fala sobre as condições do questionamento, né? Então, ali, o que estava sendo a luta não estava ligada à reforma agrária, mas à melhoria de vida dos trabalhadores rurais. Então, a demanda era um pouco mais restrita, né? Mas fundamental, sobretudo porque eles viviam em condições muito próximas à escravidão, né? Depois, no mesmo ano, em 84, a gente tem a greve dos boias frias no interior de São Paulo, que é a greve em Guariba, perto de Ribeirão Preto, e lá, se eu não me engano, são 10 mil boias frias que são cortadores de cana intermitentes, né, que entram em greve. E o Estado, nessa época, também vai responder. Então, a gente tem que, para entender, é legal perceber as classes na luta de classes, né? A luta de classes é que formam as classes. Então, se de um lado os trabalhadores estão ali demandando, o Estado está respondendo, os latifundiários estão respondendo. E nesse momento, o Estado vai responder com a criação do Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários, em 82. E esse ministério vai estar justamente demonstrando a força do Estado em atenuar, né, em conter essas greves que estavam eclodindo no campo. Em 78, a gente encontra uma luta por reapropriação de terra. Então, não é só a demanda de trabalho contra a expropriação do trabalho, mas contra a expropriação de terra. Os sem terra no Sul vão ocupar a Fazenda Harmônia, no Rio Grande do Sul. E em 84, depois de muitos conflitos, eles vão conquistar uma vitória, vão transformar a propriedade em assentamento. Essa ação dá origem ao MST, então, que nasceu em 84, no final da ditadura. E que é, de alguma forma, um retorno, né, da luta das ligas camponesas pela reforma agrária, né? No primeiro congresso do MST, as palavras de ordem eram: sem reforma agrária não há democracia. Justamente nesse momento de restabelecimento da democracia. Em 85 tem o fim da ditadura, o que não significa certamente o fim das perseguições no campo, né? Mas a questão agrária volta com mais força. José Sarney apresenta o Plano Nacional de Reforma Agrária e tem o primeiro congresso do MST no mesmo ano. A resposta dos latifundiários, de novo, pensando nos dois lados, vai ser a criação da UDR, que é a União Democrática Ruralista. Então, enquanto tem as reuniões da Assembleia Constituinte, 87 e 88, os ruralistas vão fazer uma passeata em Brasília, que vai reunir, 30 mil ruralistas em Brasília, em 87. Eles estão questionando, sobretudo, a limitação à propriedade de terra e a possibilidade de desapropriar terras devolutas. Quando esse embate MST e UDR, ele vai pegar fogo, né, na Assembleia, sobretudo na Assembleia Constituinte, mas sobretudo na votação da reforma agrária, o saldo é que a carta prevê a reforma agrária, mas as terras produtivas, aquelas que não cumprem função social, não podem ser desapropriadas. Então tem um limite, né, que limita inclusive a transformação da estrutura fundiária no Brasil. A Nova República
ela também não significa ausência de violência, né? E um levantamento da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, registra 56 massacres de povos do campo, das águas, das florestas, que vitimaram fatalmente 293 pessoas em 11 estados brasileiros, de 88 até hoje. Então, nesse período de democracia. Um desses massacres, que é o rito de passagem para o genocídio, né, nas palavras do Alfredo Wagner Almeida, foi o massacre de Corumbiara, que aconteceu em 9 de agosto de 95, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Nesse massacre, ao menos 12 camponeses foram mortos, 55 feridos e torturados e mais de 300 presos. 60 famílias sem terra ocupavam o latifúndio produtivo Santa Helena em Rondônia e foram expulsas dali. Esse massacre de Corumbiara, a partir desse massacre de Corumbiara, vai se formar um movimento que inicialmente chama Movimento Camponês de Corumbiara em 96, que hoje em dia se transformou na Liga dos Camponeses Pobres, que é um dos grupos mais radicais de ação direta pela reforma agrária. Então, eles não vão reconhecer mais o Estado e o INCRA, né, como os responsáveis por fazer a partilha, né, a divisão, eles vão fazer a divisão autônoma dos lotes de terra. Bom, pensando, isso é um pouco que eu tentei fazer, uma perspectiva dessa luta entre os camponeses, né, e os latifundiários, que hoje a gente pode chamar de agronegócio, tem outros nomes, né, mas pensando numa perspectiva histórica, nos avanços, nas limitações de como alguns espaços eles vão demandar por melhores condições de trabalho, em outras por terra, né? E agora, só para encerrar, dá tempo? Tá. Eu vou passar para um segundo momento rápido de propor algumas questões para a gente pensar a luta de classes na floresta, né? E para isso, eu confesso que eu demorei um pouco para chegar nesse problema, porque muitas vezes, e tem uma visão limitada de luta de classes como centrada, né, naquela luta exemplar entre o operariado e os burgueses, né? Então, como que a gente faz para ver luta de classes em outros espaços, como florestas, como comunidades indígenas, como em outros lugares, né? E daí eu usei bastante uma noção de conflito social, que o Thompson utiliza, e de opor campos de forças que estão em lugares diferentes entre os dominados e os dominantes, e eu acho que é interessante para a gente perceber essas lutas na floresta, né? E pensar que são lutas, inclusive, contra-coloniais, que como o Nego Bispo, que é um pensador quilombola, qualifica essas ações, né, que os indígenas e os quilombolas e os escravizados praticam contra o sistema. Bom, e daí eu pensei em falar um pouco sobre, só para encerrar, a questão dos seringueiros. Então, os seringueiros, eles vão ser grupos que inicialmente são considerados operários da borracha e que chega no momento eles vão virar camponeses da borracha e depois vão lutar pela demarcação de territórios coletivos. Então, a gente tem um salto muito grande, né? Se inicialmente eles vão ser levados como trabalhadores, né, em que o ponto de expropriação vai ser a expropriação do trabalho no meio da floresta, e sobretudo com a crise da produção da borracha de 1920 a 30, os patrões, que são seringalistas, eles vão falir, e quando eles falam, o sistema de aviamento não vai mais rolar ali. Então, essa expropriação pela escravidão por dívida acaba não acontecendo mais, e os seringueiros começam a ter uma relação mais de camponeses, então de articulação com a floresta, de produção agrícola. E no período do entreguerras, né, antes da Segunda Guerra Mundial, há uma demanda muito crescente, né, por borracha. Os soldados da borracha vão para as florestas também, vão conviver com os seringueiros ali. O trabalho escravo é de alguma forma recriado nesse período, só que os seringueiros eles vão começar a demandar por melhores condições de trabalho, se constituindo como sociedade de trabalhadores também, no campo, sindicatos de Basileia e de Chapuri, e vão utilizar sobretudo como estratégia de resistência os empates, que vão ser colocar o próprio corpo na frente, né, para impedir o desmatamento. Então tem os peões, que são a mando dos seringalistas, que vão derrubar a floresta, e os seringueiros faziam grandes filas e às vezes davam as mãos em frente às árvores para evitar o desmatamento. Essa estratégia, essa ação direta de resistência, ela vai estar articulada com a participação dos sindicatos,
mas também com uma inovação que é, em 85 vai ter o primeiro Congresso Nacional dos Seringueiros, que eles vão se basear no conceito de terra indígena para criar a terra coletiva dos seringueiros. Então, o conceito de reserva extrativista vai ser inspirado nessas terras indígenas, que são áreas pertencentes à União destinadas ao uso coletivo, segundo práticas tradicionais. E daí tem uma articulação entre, primeiro, não é só contra essa proletarização, né, que é a possibilidade de eles serem expulsos da floresta e irem para as periferias das cidades. Eles não vão só, eles vão demandar território, mas vão demandar território coletivo, que seja da União e que eles possam ter uma prática ali tradicional. Então, até o conceito de trabalho vai ser questionado. E, além disso, dessa demarcação do território coletivo, em 89 tem a fundação da Aliança dos Povos da Floresta. E daí é uma articulação entre seringueiros, indígenas e ribeirinhos que vão se aliar para facilitar, para ter mais força, para demarcar seus territórios. Essa aliança é exemplar, né, da união, né, de diversos povos que estão sendo subjugados, estão sendo explorados e que ganham força demandando por espaços, pela reapropriação de espaços coletivos, de terras comunais. Eu acho que é isso. Só uma última coisa que eu acho muito interessante de pensar na relação dos seringueiros é que antes eles constituírem a aliança, para constituir a Aliança dos Povos da Floresta, foi preciso que se efetivasse uma reconciliação entre os seringueiros e os indígenas, na medida em que os seringueiros, a mando dos seringalistas, muitas vezes exterminavam povos indígenas para liberar essas áreas para ser explorada pelos seringais, né? E daí o Francisco Piaco, que é um líder axaninca, ele se pergunta, muito interessante o depoimento dele, que está numa série sobre a Aliança dos Povos da Floresta que está no YouTube. Aí ele pergunta assim, como é que você está me matando e não é meu inimigo? Ele se perguntava para o seringueiro. E o ponto-chave foi entender que, na verdade, eles se uniram ali contra os patrões, que eram os seringalistas, aqueles que estavam expropriando a terra. Então, acho que é bem representativo dessas lutas de classes na floresta, nesse caso, os seringueiros. É isso, gente. Então, boa tarde a todos e todas, obrigada por estar aqui. Então, eu sou Giovana, sou parte da equipe de Base Guardas, Convergência das Culturas, que é um coletivo de mulheres imigrantes de diferentes nacionalidades. Todas somos voluntárias e promovemos a não violência ativa e a não discriminação. E estou super agradecida por esse convite, acho que é bem importante retomar, não, o espaço público, as ruas. Eu vou retomar alguns pontos que o Luma levantou, que acho que são como importantes para refletir, entendendo também que eu estou falando desde um lugar também como imigrante, como mulher que se autoidentifica como quechua, não? Porque as construções sociais, os conceitos, não, que se tem feito ao longo da história para compreender ou tentar compreender os fenômenos sociais, as mudanças, são como caixas, né? Então você vai colocar nas caixas. E na prática, na vida, não é tão assim. Então, para mim, por exemplo, e não só para mim, não, para várias pessoas, é como conflitivo este tema de campesino, de indígena, de separar, não? Porque esse tema que pode ser decolonial, colonizador, contracolonial, é algo que tem que tomar uma profundidade de autocrítica, de autorreflexão, não? Para começar a entendernos e não solamente pensarnos desde a mirada de los que nos han estudado, muitas vezes olhares ocidentalizados, não? E acho que esse processo de contracolonial ou descolonizador é começar realmente a vernos sem esses filtros que esse processo colonizador ha colocado em nós, que estão profundamente arraigados.
Não? Então, acho que esse tema de diferenciar indígena com campesino tem que ver com o tema de migração dos indígenas em condição de contexto urbano, não? Porque o tema de campesino surge com todo este tema que vai trazer a luta de classes aqui no território, que é super importante também, mas que é conflictivo conceptualmente, porque a realidade de Europa não era a realidade, não é a realidade de Latinoamérica. No es la realidad de nuestros territorios, de las personas que habitamos. ¿No? Então, aí você tem a indígena, que seria aquele que não é produtivo, que não produce. Então, como que é um pouco difícil saber, se lo vai colocar numa classe, digamos, como pobres. Aí você tem o campesino, e o campesino, para mim, tem muita relação com o mestiço. Porque o mestiço es interesante como concepto, pero también es una forma de branquearnos, es una forma de apagar nuestra memoria larga, de apagar nuestras raíces, porque en el momento que você pasa a ser definido como campesino, você no es más indígena, ¿no? Tu nación originaria se apaga, ¿no? Por lo menos es lo que voy viendo en varios contextos. Y eso es muy conflictivo, porque además esa dinámica, ¿no? del trabajo con nuestros usos y costumes es conflictivo, ¿no? Teóricamente, en la práctica. Y por eso es que pasa que en Latinoamérica tengamos unos fenómenos sociales que a veces no se entienden, ¿no? Por los estudiosos, pero porque son enxergados desde un olear que no abarca toda esa complejidad, ¿no? De lo que ha sido nuestra realidad dentro de ese contexto colonizador. Entonces, y después también, por ejemplo, el desplazamiento en las clases sociales, porque el capitalismo, ¿qué faz? ¿No? Va a estabilizar una economía, va a haber un desplazamiento de clase social, que también es un branqueamiento. Entonces, você que era pobre, aí você empieza a ganhar más dinero y empieza, no sé, a ser una clase media, si quieres, baja. Entonces, você está branqueado dentro de ese sistema de valores, ¿no? Y también como indígenas. Você já não se reconhece como indígena, não é leído como indígena, porque você ha ido como subiendo nessa escala social, ¿no? Que todo el tiempo nos van repitiendo de lo que es progreso, de lo que es productivo, ¿no? Entonces es conflictivo, muy conflictivo, inclusive el tema del nacionalismo, que ha sido algo impuesto, porque las naciones, ser bolivianas, ser brasileñas, han sido cosas impostas, donde han apagado también las naciones originarias. No hay solidaridad de clase, ¿no? Porque el nacionalismo es más fuerte que la solidaridad de clase. Entonces, você tem um imigrante refugiado de tu clase, pessoa é xenofóbico, ¿no? Então, acho que tem vários aspectos que não refletimos. Estamos em um momento de um contexto globalizado que temos que começar a enxergar isto, porque a luta só vai ser possível se todos e todas que estamos sendo oprimidos por esse sistema vamos a lutar juntos. Pero creo que por eso yo traigo siempre esa cuestión de ir profundizando, ¿no? Porque no existe solidaridad de clase cuando el nacionalismo es más gritante. No existe solidaridad de clase cuando no se toma en cuenta las interseccionalidades, porque no es lo mismo ser blanco, ser negro, ser una persona, no sé, indígena, amarela, una persona no blanca, si quieres, dentro de esa luta. Porque tem uma série de privilégios que estão estruturados. E são temas que não se conversam tanto, porque se tem esse tema de hay que ir a la luta mayor, sí, hay que ir a la luta mayor, pero esa luta mayor no tiene fuerza si en la base no nos estamos fortaleciendo, no estamos estrechando vínculos. Mucho se fala del bien vivir ahora que está de moda. Muito se fala do tema de comunidade, como se construye vínculos, como se construye comunidade, como construimos uma classe que vai lutar. Se não somos capazes de nos enxergar, se não somos capazes de questionar o que eu chamo como siloísta, ¿no? O paisaje de formação, porque desde que nascemos e fomos crescendo, fomos educados e fomos bombardeados por uma forma de pensar o mundo, de enxergar o mundo, de valorizar o mundo, y de ir apagando nuestra memoria, de ir apagando nuestros usos y costumbres, ¿no?
no adianta un discurso, un libro que leí, me parece maravilloso, yo ahora estoy, no sé, conmovido con algo, mas si no voy a refletir, no voy a cuestionarme mi propia vida profundamente, cuáles son mis valores, ¿no? Y tenemos que reconocer que hay nacionalismo, xenofobia, racismo y discriminación, pero que aspiramos a otra cosa. No somos eso. Eso es lo que el proceso colonial nos ha colocado para tenernos separados, para tenernos oprimidos. Pero nosotros no somos eso, nosotros queremos otra cosa, nosotros valorizamos la vida. Por eso es importante que empecemos a pensar el mundo donde todos tengamos un lugar. Y en este caso, así, hago un apelo al mundo indígena, que se reconozca el aporte de los indígenas. Parece que aquí en San Pablo no hubiera indígenas, y tiene muchos indígenas en contexto urbano. Incluso en la lucha antirracista, tenemos que pensar en los compañeros indígenas, porque sufren racismo también, ¿no? Cuando yo soy de alguna forma, en general, agredida verbalmente en la rua, no es solo xenofobia, es racismo también, porque ellos van a leer mi fenotipo, ¿no? Estoy usando chapéu, estoy usando otra ropa, mi fenotipo parece que es la presentación y lo que da autorización a los racistas, xenofóbicos, de agredirme, y además porque soy mujer, ¿no? Então, acho que tenemos que empezar a colocar a todas las personas que estamos en la misma clase, porque necesitamos profundizar sobre ese tema de solidaridad de clase, porque si no, nuestra clase no existe, no se está construyendo y no hay una lucha de clases. Hay alguien que nos está oprimiendo y nos hace la ilusión de que estamos luchando y estamos haciendo algo cuando no estamos haciendo. Porque en el fondo, profundamente, lo que vale son los valores que ese proceso de colonización nos ha puesto. Un lugar que achamos que no vamos a superar, ¿no? Então, quando vi el tema do evento, me pareció súper relevante, porque estamos en un momento globalizado, en un momento donde no da más para mantener esos espacios privilegiados, porque existen, inclusive dentro de las clases, y empezar a transformar, y empezar a falar cosas de las cuales no queremos falar, mas tenemos que falar, porque si no es imposible. Es imposible superar, y tenemos que empezar a cuestionar también todas esas cosas que nos vienen a colocar, todas esas ideas que nos vienen a implantar esas modas de teorías que nos vienen a colocar en el territorio, que muchas veces vienen de Estados Unidos o de Europa, y nada contra, pero ellos no están en nuestra realidad y pueden aportar y para complementar, para que podamos enxergar tal vez de otro jeito, pero tenemos que empezar a cuestionar cuál es nuestra realidad. Essa teoria é útil porque, não sei, me faz refletir sobre algo que passa aqui, pero essa teoria não se aplica totalmente aqui, não? Então, eu acho que passa assim, por um processo de contracolonial ou descolonizador profundo de lo que está em nossas mentes, de lo que acreditamos, porque sin eso va a ser muy difícil construir alianzas, y en ese momento lo que precisamos son alianzas, pero alianzas verdaderas donde todos estamos en igualdad, no alianzas donde infantilizamos algunos grupos, como los inmigrantes, que siempre son infantilizados, porque alguien sabe más. Sí, el conocimiento académico es súper importante, pero los compañeros que están campesinos, indígenas, los compañeros operarios tienen un conocimiento de vida que se complementa con otros conocimientos. Tenemos que empezar a valorizar eso, valorizar esa pluralidad que tenemos. Si no, estamos haciendo de conta, ¿no? Y acho que estamos cansados de perder el tiempo haciendo de conta. Precisamos realmente empujar ese proceso de transformación que ya está en nós, mas precisa de coragem, porque vamos a precisar soltar alguns privilégios que temos. Obrigado pela fala maravilhosa de vocês. Se alguém quiser fazer alguma colocação, inclusive a gente aqui na Autonomia, a gente está produzindo a edição 4 da Jacobin, é sobre a Amazônia e luta na floresta, um tema que é muito caro aqui ao Brasil, e a gente aqui em São Paulo, que é tão distante da Amazônia, que é tema do show que vai se seguir aqui a nossa programação, que inclusive o Gregório Gananian aqui, que é nosso companheiro do IUD também, cineasta,
tirou as fotos, estava lá em Fordilândia, a gente compôs o texto junto, e muitas vezes a gente não tem essa dimensão. E Fordilândia, que é um episódio que teve aqui no Brasil, ele coloca tudo junto, indústria, floresta, campesinos, tudo junto, e o capital internacional, para ser até mais literal, o Ford em pessoa, a Ford em pessoa. E foi uma coisa muito bonita que no fim a floresta ganhou, e a floresta e os povos da floresta, e a herança dos cabanos, que possivelmente foi o maior movimento revolucionário da história do Brasil, em resistência e mortes também, e que uniu indígenas, negros, brancos. É uma coisa impressionante, a gente desconhece isso aqui. E a gente no Brasil tem essa dificuldade imensa de encontrar o mundo, por mais que a gente se apresente como muito agregador e receptivo, a gente não é, mas o Brasil às vezes não consegue se reconciliar consigo próprio, entender sua própria dimensão do que é isso de entender o que é o Nordeste, o que é a Amazônia, e também a nossa própria realidade aqui em São Paulo, onde vivem povos indígenas, onde no estado de São Paulo há povos quilombolas, e a gente aqui está achando, não, isso é uma coisa distante. E não, é muito próxima, e o que é distante também diz respeito a gente, né? Mas, enfim, alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta, uma provocação? Não, nem precisa. É que eu cheguei agora, né? Mas você falou uma coisa assim que eu fiquei com vontade de entender um pouco melhor. Quando você disse que tem uma infantilização dos estrangeiros. Dos estrangeiros, dos indígenas. O que seria essa infantilização? Então, que sempre você vai poder, o que nós falamos, então nós tomamos em conta porque nós somos daqui, então você não conhece. Eu que conheço, vou falar como é para você. E os indígenas, minha percepção, não, pessoal, é que são vistos como estrangeiros aqui também no Brasil. Não? Então, é a mesma atitude. Então, você não sabe bem que eu faço para você, não? Mas sempre essa posição, e é óbvio que você vai saber não ver dessa cidade, porque não sabemos a língua, os usos, os costumes. Mas é diferente você ser solidário e colocar-se de igual, tratá-los mais como gostaria de ser tratado, que você colocar-se, sabe? Quando não sabe que está fazendo isso. Bem, coitado, né? Não sabe, vou ajudar ele. Quando nós estamos vendo o outro como um ser humano que também tem saberes, tem conhecimentos, com o qual posso me complementar. Então, acho que vou ir para esse ponto. Maravilha. Maravilha. Gente, agradeço enormemente a fala de vocês, a presença de vocês aí também.